Pai, Senhor, meus amados, meus irmãos, louvamos a Deus por esse dia que o Senhor preparou para nós, esse dia que o Senhor nos presenteou com a vida, e agora estaremos, aleluia, meditando a nossa escola bíblica dominical deste domingo. Louvado seja o nome do Senhor, que os irmãos possam aproveitar bem esse ensinamento, aleluia, que estaremos aprendendo nesta manhã para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nossa escola dominical que tem falado sobre a carta aos Efésios, Paulo escrevendo ali à igreja de Éfeso. E como a gente já tratou, em lições passadas, aleluia, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Como nós tratamos nas lições passadas, esta carta, ela se destina, às igrejas da Ásia, começando ali por Efésios. Então a igreja é uma carta circular, que era uma carta que era não só para uma igreja, mas para várias igrejas, e ela é tão atual para os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, nos serve de instrução. Bendito é o Senhor. A lição de hoje vai falar sobre a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então louvamos a Deus por esse tema maravilhoso que estaremos estudando. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então Paulo está instruindo ali aqueles novos convertidos, aleluia, da igreja ali em Efésios e toda a Ásia Menor, e está instruindo eles da tão maravilhosa obra que Deus operou na vida deles e operou também nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, nossa lição 5. A leitura diária na segunda-feira está lá em Romanos 3, 21 a 23. Todos pecaram e encontravam-se longe de Deus, texto conhecido. Terça, Isaías 59, 1 e 2. Os pecados nos afastam de Deus e impedem nossas orações. São textos bem ensinados, bem pregados nas nossas igrejas. Quarta, Tiago 1,15, a consequência do pecado é a morte. Quinta, Romanos 11, 30 a 32, a compaixão divina alcança toda a humanidade. Na sexta, Romanos 3, 24 a 26, fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus. No sábado, Mateus 5, de 13 a 16, resgatados por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Oh, glória! O textuário vai dizer, mas Deus quer... Opa! Irmãos, deixa eu voltar aqui. Textuário, pronto. Então, nosso textuário, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Lá em Efésios 2, capítulo, versículos 4 e 5. Então, Deus, a gente já percebe aí, uma mensagem em relação a nossa, a obra da salvação em nossas vidas, que foi por causa da misericórdia, Deus é riquíssimo. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, Glória a Jesus. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Isso é a nossa verdade prática. Louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Então, podemos extrair daí, que pela graça, como nós vamos estudar, nós fomos libertos,
libertos do pecado, perdoados, salvos da condenação. Glória a Deus. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Né? Então a gente percebe aí, através dessa verdade prática, aleluias, que além da condenação que nos livrou, né, pela misericórdia, pela graça, ainda vamos receber vida eterna, né? Não tínhamos direito a nada, não tínhamos nenhum mérito, mas Deus, por seu muito amor, né, nos alcançou e nos deu a vida eterna. Glórias a Jesus. Fazendo então a leitura em classe, os irmãos abrem em Efésios capítulo 2. Né? Estávamos até a quarta lição, no capítulo 1 de Efésios. Agora partimos para o capítulo 2, para extrairmos, né, tudo aquilo que Paulo está nos ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Então, vamos lá para o primeiro versículo, vai dizer: e nos vivificou, estando vós mortos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas de pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Aleluia. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, glória a Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, glórias a Deus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glórias a Deus. Aleluia. Nosso objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos. Aleluia. Primeiro objetivo é refletir sobre nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Estaremos, né, extraindo esses objetivos de cada ponto da lição. Glórias a Jesus. Aleluia. Então vamos iniciar nossa lição propriamente dita. A introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Né? Então estaremos, né, estudando aqui uma matéria da teologia chamada soterologia. Né? Então o que diz a soterologia? Fala sobre estudo sobre a salvação. Né? Então a gente, em Efésios, a gente encontra, né, aleluia, muito embasamento, né? Como já falei, essa carta, Paulo instruindo ali a igrejas a partir de Éfeso, né? Paulo instrui, né, dá uma lição sobre a soterologia, sobre salvação. Por isso que nós estamos estudando esse trimestre e graças a Deus, né, Deus tem revelado para nós riquíssimos mistérios, né, revelados ali na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, louvamos e glorificamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Né? Então, nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Né? Então, a gente vai estudar isso aí. Por que a gente precisa de uma nova vida? Né? Como é que era a nossa vida
antes de encontrarmos a Jesus, né? Então vamos adentrar nesse tema. O ponto central é a graça salvadora de Cristo que nos garante a vida eterna, né? Então a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Primeiro ponto, a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Então a gente já falou em nova vida, glória a Deus. Então se eu preciso de uma nova vida é porque a anterior tinha algum problema, né? Tinha alguma falha, tinha alguma coisa que não estava, aleluia, de acordo. Como é que era a minha vida sem Cristo, né? Tem até uma música, né, que diz lá que o homem sem Deus, né, é como uma folha seca caída no chão, né? Então, como é que era a minha vida sem Cristo, sem conhecer a Cristo, ou sem, aleluia, confessá-lo como meu Senhor e Salvador? No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira, né? O que significa isso? Então, que nós estávamos mortos em ofensas e em pecado, né? Então, ponto 1 vai dizer a nossa condição anterior, glórias a Deus. A nossa condição anterior, aí traz aí o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, glórias a Deus. Né, é o primeiro versículo. O conceito é de morte moral, espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, nós não tínhamos nenhuma comunhão com Deus. Né? Nosso relacionamento com Deus estava cortado. Glórias a Deus. Né? Estávamos mortos porque não tínhamos nada que pudesse nos ligar a Deus. Por quê? Porque Deus é santo, irmãos. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, como diz aqui na lição, né? A palavra ofensa do grego é parapitoma, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, né? Então, ofender é você dar um passo errado, né? Porque quer, né? Você deliberou errar, né? Você deliberou andar erradamente. O termo para pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, né? Então, até a ofensa, ou a armatia, ou o pecado, você vê que são erros, né, deliberados, né? Esse errar o alvo não errei sem querer. Errei porque não quis obedecer, não quis, né, seguir, não quis, né, estar debaixo, né, de uma instrução, né, ou melhor, eu não quis viver uma vida santa, né? Esse algo que eu errei é deliberado, é algo que eu decidi pecar, né? O livre-arbítrio que nos foi dotado, né, nos permite escolher o bem ou o mal. Então, eu vivia assim, escolhendo errar, escravo do pecado. Minha vida era, né, nossas vidas eram, né, dominadas pelo pecado. E isso caracteriza alguém morto, né, simbolizado aí, né, nesse termo, nesses versículos, como alguém morto espiritualmente. Eu não tinha nenhuma forma de me relacionar com Deus, né? Deus ainda na sua infinita misericórdia me suportou, me suportava, me amou, me fez, aleluia, um escape, me deu uma alternativa, uma oportunidade de sair desse estado de morto. Aleluia. Como ele fez isso? Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, né? Glórias a Deus. Aleluia. Continuando. As nossas ofensas e pecados, né? Então estamos estudando aí a nossa antiga natureza, né? Morta. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? Então era a maneira que nós vivíamos, andávamos. Então pecado, como a gente já estudou também, é um modo de vida, não é,
né? Quando, por exemplo, hoje que nós já somos nascidos de novo e pecamos porventura, né? Hoje nós pecamos por um acidente, algo que nos entristece, algo que nos machuca, algo que nos, né, angustia, enquanto nós não alcançamos novamente o perdão de Deus, enquanto nós não confessamos e deixamos. Mas outrora nós vivíamos no pecado, tínhamos prazer nele e não queríamos saber de sair do pecado. Então era a maneira de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Como é que era isso? Andar segundo o curso do mundo, né? Então nós andávamos segundo o curso do mundo, ou seja, o mundo faz, a gente fazia, era moda. Era como diz o ditado, né? Maria vai com as outras. Então nós andávamos no curso do mundo. O mundo quer, né, festa, o mundo quer álcool, quer prostituição, e nós vivíamos conforme, né, a banda tocava, o mundo ditava, nós achávamos bom, né? E o 2 diz, andastes segundo o príncipe da potestade do ar, né? Aqui na nossa lição vai dizer o seguinte, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, Satanás, ele é o tentador, ele que influencia, né? A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Nós estamos nessa situação, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Mas é claro que não podemos atribuir a ele a culpa. Aí vai nos dizer aí no ponto 3, no item 2.3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então aí traz a responsabilidade para nós, né? Era a nossa vontade, era a nossa concupiscência que a gente queria saciar, né? Então a gente não podemos dizer que o diabo que é o culpado, o tentador que é o culpado, né? Tem um hino que diz, tentado não cedas, ceder é pecar. Então, ser tentado até hoje nós somos. Só que nós vivíamos, né, segundo o curso do mundo, ouvindo Satanás, né, ou sendo influenciado por ele, e também fazendo o desejo da nossa carne, né? Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tudo isso nos levava à condição de mortos para com Deus, né? Deus não tinha como ter associação conosco, porque nós vivíamos, né, numa vida, né, de pecado. E Deus é santo. Então, tem um dilema aí, como é que Deus vai se aproximar do pecador, como é que Deus vai, né, restaurar esse pecador e ainda levar ele para o céu. Glórias a Deus. Então, esse problema o homem não pode resolver. Precisou o próprio Deus dar uma solução. Síntese do tópico. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna, né? Então, a gente já leu um versículo aí que, aleluia, que em tudo, né, também Deus nos livrou da condenação. Glórias a Deus. Então, ser salvo, como a gente já tem estudado esse trimestre, né, essa matéria importantíssima sobre a soteriologia, né, sobre a doutrina da salvação, ser salvo, aleluia, a gente tem que saber, estamos sendo salvos de quê? Né? Qual é o perigo? Qual é a consequência, aleluia, que nós estamos sendo livres dela? Glórias a Deus. Então, estamos sendo salvos de sermos escravos do pecado e de termos que pagar o preço do salário do pecado, que é a morte. Então, Jesus nos salvou da morte, nos salvou da nossa condenação. Glória a Jesus. O ponto 2, então, vai nos trazer que nós fomos vivificados pela graça, né? Está aí a partir do versículo 3 de Efésios capítulo 2. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Então, como é que pode, né, irmãos, alguém que está morto, que não tem solução, que não adianta esforço próprio, né? Ele não tem uma saída por si só, né? Não há mérito, não há nada que ele possa fazer para se libertar. Então, como vai dizer aí no ponto 2, foi um ato de bondade e misericórdia, né? Que ele nos amou
né, ainda quando estávamos no pecado, e nos vivificou por meio da sua graça. Então, o dilema que eu citei há pouco, né, de o homem pecador, como ele pode se aproximar de novo de Deus, como é que pode Deus ouvir as suas orações, como é que pode Deus salvá-lo e conduzi-lo ao céu. Esse dilema, a solução é a graça. Glórias a Deus. Então, o item 1 vai dizer, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, está no verso 3, né? Glórias a Deus. Aí no nosso texto da lição vai dizendo aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, né? Paulo, então, ele se coloca, né, no mesmo grupo, né, na mesma situação de todos os homens. Todos somos pecadores, todos os pecados são destituídos da glória de Deus, estavam destituídos. Então, o que Paulo está, quando ele diz nós também que fazíamos assim, né, ele está mostrando que não há judeu, não há grego, não há ninguém que possa se salvar se não for pela graça, se não for por Jesus. Então, fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, louvado seja o nome do Senhor. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor, de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Então, Deus dá uma solução para esse problema. O homem pecador, o homem morto, Deus vai dar uma solução para que esse homem possa ser restaurado, possa viver de novo. Está morto, tem que reviver. Glórias a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Está lá no versículo 4. Então, começando com uma conjunção adversativa, né? Mais Deus, né? Como a gente leu agora, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Né? Então, essa graça de Deus que nos alcançou, ela aplaca a ira de Deus de que forma? Essa ira que era para nós recaiu sobre Jesus. Então, Deus continuou sendo amor, Deus continuou sendo, aleluia, santo, e aplicou, né, na sua solução a sua justiça. Então, ele não deixou de ser santo, não deixou de ser amor, não deixou de ser justo. Só que alguém pagou. Quem pagou o preço? Jesus. A ira que era para nós, o castigo que era para nós, ele tomou sobre si, e sobre suas pisaduras fomos sarados, está lá em Isaías, né? Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. O item 2 desse ponto vai dizer, vivificados por sua graça, né? Ou glória. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, né? Então Deus amou, não porque nós somos bonzinhos, nem porque nós somos religiosos ou fazemos obras. Ele nos amou no pecado, na lama, né? Ainda estando nós em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos justificou juntamente com Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Né? Então o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando ainda mortos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, né? Ele nos vivificou. Nascemos de novo. Se estava morto, tem que nascer de novo, como Jesus falou a Nicodemos, né? Que só podia herdar o reino dos céus aquele que nascesse de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetuado por meio da sua graça, a favor merecido. Aí a gente vai encontrar lá no versículo 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Glórias a Deus. Então, percebemos aí que essa vida que nós recebemos, né? Essa nova vida, não merecíamos, não temos mérito, não temos algo que agradasse a Deus para que Ele operasse esse favor para conosco, né? Mas foi um favor imerecido, chamado graça. Graça quer dizer favor imerecido.
Então, mortos, agora vivos. Aleluia. Glórias a Deus. Item 3. Exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Né? Nós já tratamos isso em outras lições, das bênçãos espirituais, ó glória. Imagine, irmão, alguém morto, alguém que não tinha condição nenhuma de se aproximar de Deus, Deus providencia, aleluia, o escape, a saída, o pagamento da dívida, o aplacar da ira, aleluia. E ainda nos dá bênçãos espirituais, né? Juntamente com ele, então ele nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar em lugares celestiais. Cristo não só pagou nossa dívida, não só trocou de lugar conosco, não nos tornou propício para que Deus possa olhar para nós e nos ver santo agora e justo, mas Cristo conquistou vitórias, aleluia, bênçãos, a ressurreição, o novo corpo glorificado, aleluia, galardão, vida eterna, aleluia, viver na presença de Deus, na cidade santa, aleluia. Cristo conquistou na cruz para ele e para nós. Glória a Deus. É claro que Cristo já tinha tudo isso antes da fundação do mundo, antes, aleluia, essa glória que ele tinha se despido, ele retorna para ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas o prêmio de Jesus, né, passa a ser nossa herança. Né? Nós herdamos, e por isso que nós vamos morar no céu, por isso que nós vamos entrar na cidade pelas portas, por isso que nós vamos viver eternamente, porque Jesus foi fiel até o fim, até a morte de cruz. Ele se humilhou e foi, aleluia, até a morte de cruz para poder nos garantir não só perdão, não só salvação, mas bênçãos inefáveis. Coisas que nenhum olho nunca viu, nenhum ouvido nunca ouviu e nunca chegou ao coração do homem. Amém? Glórias a Deus. Que maravilhosa salvação, né? Como nós podemos negligenciar tão grande salvação e viver de qualquer maneira, viver brincando de ser crente, viver, aleluia, querendo parar, querendo voltar atrás. Irmão, é coisas maravilosas Jesus conquistou para nós. A síntese do tópico diz: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia, do grande amor de Deus. Né? Então não veio por nossos méritos, nossos esforços, nem pelas nossas obras, mas pela graça, favor imerecido. Salvação não vem das obras, né? Então o nosso último ponto da lição é dizer: salvação não vem das obras. Está lá nos versículos de 8 a 10 de Efésios, né? Lemos agora há pouco o 8 e 9, vamos ler o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Né? Então a gente vê no versículo 9 que não vem das obras, mas no versículo 10 vai dizer que agora nós fomos criados para as boas obras. Vamos entender melhor isso aí. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. É importante isso aqui, irmãos. Né? Porque ainda tem gente que acredita que o seu esforço que vai lhe render a salvação, ou que ele vai angariar a salvação pelo seu esforço, pelo seu sacrifício pessoal. Não, irmão, não é assim. Jesus nos salvou ainda no pecado. Aleluia. Jesus que conquistou isso para nós. Agora, uma vez salvo, uma vez em Cristo, né? Agora nós somos sal, nós somos luz. E nós, como diz aqui no versículo 10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Né? Hoje nós somos seguidores, discípulos. Então, temos que andar no caminho de Jesus para ser chamado cristão, como aconteceu lá em Antioquia. O primeiro lugar que os crentes foram chamados de cristão. Por quê? Cristão significava pequenos cristos. Então, as pessoas, o testemunho deles era tão maravilhoso que as pessoas viam naqueles discípulos pequenos cristos, ou seja, o que Cristo fazia, eles continuaram fazendo.
Então, essas boas obras que nós praticamos não é para se salvar, é porque já somos salvos. Aleluia. O nosso esforço hoje é perseverar, é se santificar, é renunciar. Não é a roupa que eu me esforço em tê-la, né, parecida com o crente, não é o cabelo, não é isso que... Essa obra não salva. Né? Então, a obra que eu tenho que praticar é ser pequenos cristos, ser cristão. As pessoas olharem e dar testemunho, glorificar a Deus através da minha vida, dizer, Deus transformou, Deus mudou, é uma bênção. Aleluia. Está cheio de Deus, está cheio do Espírito. Aleluia. Então a gente tem que entender que a salvação não é pelas obras. Amém, irmãos? O que nós vamos ter que fazer agora, daqui para frente, ou de quando aceitamos a fé até o dia da volta de Cristo, é renunciar, é dar lugar ao Espírito Santo, é andar no Espírito, como diz lá em Romanos 8, em uma coordenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então talvez alguma obra que alguém pensa, não, eu sou dizimista, eu tenho que me salvar porque eu sou fiel. Não, irmão, nenhuma obra vai te salvar, nada. Aleluia. As obras que você tem que praticar é porque você já é salvo, é para que as pessoas vejam que não vive mais eu, não vive mais você, mas é Cristo que vive. Evidencie Cristo. É isso que você tem que fazer. Não para se salvar, mas para revelar externamente que você já é salvo pela graça. Ô glória. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7. Então, a salvação, como a gente já falou, é a libertação da morte. Né? Eu fui salvo da morte, salvo do pecado, salvo da consequência do pecado. Né? Já também não sou mais preso nele, já não sou mais dominado por ele. E já não vou mais sofrer o seu salário, né? A ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite que o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7. Quem é que pode, pelas suas práticas, alcançar galardão no céu? Aleluia. Quem é que merecia galardão? Ah, mas eu evangelizo, eu ganho alma. Não, irmão, não é essa obra que vai... O galardão Jesus já comprou para você lá na cruz. Aleluia. Nós fazemos... É como se eu quisesse cobrar de Deus alguma coisa. Eu não posso cobrar de Deus, porque quando é que Deus me deve? Quando Deus me deve alguma coisa? Irmão, eu tenho que fazer em gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que fazer porque eu amo ao Senhor. Eu tenho que fazer porque eu tenho amor pelas almas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que as obras serão provadas, como pelo fogo. Obra de palha, eu posso ser o maior pregador, né? Mas se o que está me movendo, a minha motivação é o quê? É o orgulho, é ser elogiado pelos homens, né? Essa obra vai ser provada e não vai resistir. Aleluia. Eu posso talvez não ser eloquente, não saber pregar, não saber louvar, aleluia, mas aleluia, eu tenho misericórdia das pessoas, eu sinto a dor das pessoas, eu choro, eu oro por elas. Quando eu chegar lá no céu, eu tenho um prédio construído. E aquele grande eloquente, conferencista, talvez tenha lá uma choupana de palha que quando vem ao fogo consome tudo. Né, irmão? Então vigiemos, aleluia. As obras, nós fomos feituras de Cristo. As obras é porque nós somos feitura de Cristo, somos pequenos Cristos no sentido de cristão. Não quero dizer que nós somos perfeitos, nem que somos, né, santos ao extremo. Eu estou dizendo que nós somos seguidores de Cristo. Estamos tentando imitá-lo. Paulo está uma maturidade tremenda que ele podia dizer: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não tenho essa coragem de pedir para ele, não me imite.
Mas eu estou tentando imitar Cristo. Que nós também estejamos tentando e lembrando que não é a obra que salva. A salvação foi pela graça. Amém, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. E ainda nos dá essa graça, direito às bênçãos espirituais. Por meio da graça de Deus, ativa, né? Então a graça, ela me alcança, ela ativa o livre-arbítrio, né? E capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, né? Então a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que opera em nós, que vai nos aproximar de nós para nos salvar. Aleluia. Mas eu tenho que responder, né, através da fé. Aí a gente pode chegar assim a um pensamento, né? Essa minha fé que vai me salvar, essa fé, ela advém de mim, é nata. Não, irmão, essa fé, o próprio Espírito Santo vai gerar no meu coração. Imagine alguém no meio de um vício, né, num presídio, por exemplo, numa penitenciária, chegar a um exemplo extremo, e alguém prega o Evangelho ali, e aquela pessoa, o Espírito Santo então convence. O Espírito Santo então gera fé naquele coração. E quando ela decide, né, através do livre-arbítrio, né, ela poderia resistir e dizer, não quero, como muitas das vezes a gente prega e as pessoas dizem que não quer Jesus. Mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus está ali, né? Só que ela resistiu, né? Está em João 7,17, como diz aí, ela pode ser resistida, né? Imagina aquela pessoa num estado terrível, né? Como nós, né? Paulo dizia, eu sou o principal pecador, eu, você. E que fé é essa? É uma fé, irmãos, que vai, aleluia, me convencer que eu sou um pecador, embora eu já saiba, mas de uma forma íntima, vai lá dentro do meu ser e diz, você vai morrer se continuar nesta vida. E aquela fé, ela vai me gerar também, aleluia, uma confiança de que Cristo, ao morrer na cruz, Ele ainda pode me perdoar e me salvar, mesmo sendo um desgraçado. Que fé, né, irmão? É tremendo. E a pessoa vem chorando e aceita Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Que fé. Então a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Que fé que nos salvou. Os irmãos estão lembrados quando aceitaram a Cristo? Não foi maravilhoso? Aleluia. Você reconheceu que era pecador, mas creu que o que Jesus fez podia mudar a tua vida. Podia te salvar e você creu, levantou a mão, aceitou Jesus. Aleluia. Mas foi pela graça. Não foi por mérito. Aleluia. Mas a fé, o Espírito Santo fez jorrar no teu coração. As obras como evidência da salvação, né? Então aí é o versículo 10, né? A gente já se enfatizou algum momento agora atrás, né? Alguns momentos atrás. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, né? Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Pronto, 8 e 9, né? Versículo 8 e 9, a gente já leu. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Então não adianta eu dormir de calça social, de paletó e gravata, de sapato, né? A irmã ter os cabelos lá nos pés, não é isso que vai te salvar. Se o teu interior estiver poluído, não adianta nada. Se estiver julgando seu irmão, que acha que o seu irmão não vai para o céu, e às vezes é capaz dele ir e você ficar, porque você não se converteu até hoje, misericórdia, né? Então não é, aleluia, exato, nenhuma obra que vai me salvar. Essas afirmações, então, excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, irmão. Como um morto vai reviver sozinho? Aleluia. Nem no hospital, né? Tem que tomar um choque lá do médico para ver se ele ressuscita. Mas como um morto vai reviver sozinho? Se não é o Espírito Santo, se não é Deus soprar de novo o fôlego de vida nas nossas narinas.
né, no aspecto ali espiritual, né? Glórias a Deus. Aleluias. Então, mas as obras então passam a ser a evidência de que você é salvo. Glórias a Deus, né? Então, aqui, diz assim, como a salvação é a realização divina, agora, né, após isso, somos feituras, né, o versículo 10, feitura sua, criada em Cristo, para as boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras más, né? Outrora andávamos, né, segundo o conselho do príncipe das trevas, né? Andávamos segundo o curso do mundo, né? Agora andamos, né, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Então, prática nenhuma, liturgia nenhuma, costume da igreja nenhuma te salva. Você obedece, você pratica, porque você já é salvo. Não é cabelo, não é roupa, nada disso vai te salvar, né? Mas você faz porque você é obediente, você é nova criatura, né? Você fez uma confissão de fé, você obedece os costumes da tua igreja, né? Você crê em tudo aquilo que a sua igreja crê e você é salvo e evidencia isso através das suas obras. Você ama, você perdoa, você vai atrás das almas, né? Você contribui. Tudo isso não é para se salvar, é porque você já é salvo e você passou a ser uma nova criatura. Você quer agradar a Deus, você não quer mais andar no curso do mundo, você não quer mais, né, estar, né, segundo o príncipe da potestade do ar, você não quer mais fazer a vontade do diabo, né, você não vai emprestar sua língua para fofocar, para falar mal do seu pastor, para, né, perseguir o teu irmão, porque fazendo o contrário você está indo ainda, né, sendo influenciado pelo diabo. E você também não vai mais andar dando vazão à tua vontade, à tua concupiscência, ao desejo da tua carne e dos seus pensamentos. Você é nova criatura. E agora você vai fazer boas obras. Amém? Não para ser salvo, mas porque já é salvo no Senhor, no Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. A conclusão da nossa lição, então, ali, o tópico, né, o síntese desse tópico é a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são um meio, mas o resultado da nossa salvação, né? Então, o meio é a fé. As obras não são o meio, as obras são o resultado, né? Depois de salvo, depois de crer que vai morar no céu, aí você já tem uma nova vida e já vai fazer coisas diferentes, que vai glorificar o nome do Senhor. Concluindo, antes da regeneração, eram filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção, né? Bênção espiritual, viu, irmão? Ser filho por adoção, aleluia, é uma das bênçãos espirituais, porque outrora nós éramos filhos da ira, oh glória, hoje somos filhos por adoção de Deus. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, aleluia. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? Vocês vão entender então que não é as obras que salvam, as obras são consequências de que você é salvo, né? As pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus, mas as suas obras não vão estar galgando favores divinos, não. Tuas obras é porque você reconhece que Ele é teu Senhor, que você tem que exaltá-lo e glorificá-lo através das suas atitudes, da sua maneira de viver, para que as pessoas vejam Cristo em vós. Amém? Bendito é o Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Vamos para o questionário para concluirmos a lição. Primeira pergunta. Segunda lição, qual o conceito de morto em Efésios 2:1? Né? Vamos lembrar? O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? É Isaías, né? O que faz separação entre o homem e Deus é suas transgressões, seus pecados.
cite as atitudes erradas adotadas na vida passada antes da regeneração do salvo, conforme a lição, né? Então, a vida passada é essa vida mesmo, viu? Então, como era a nossa vida antes de Cristo, antes de aceitar Jesus, antes de ser nascido novo, né? Andar segundo o curso desse mundo, né? Na moda, né? Andar segundo os princípios da porcentagem do ar, sendo influenciado por Satanás, e andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos e concupiscência, né? Então, andávamos segundo a nossa própria vontade, por isso somos culpados dos nossos atos. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever, né? Então, vamos ver. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, né? Deus é maravilhoso, né? O plano de Deus é perfeito, está formulado desde antes da fundação do mundo, já decretou, e o que Deus preparou, né? A forma como Deus nos dá escape, nos dá, aleluia, uma solução é perfeita e maravilhosa e eficaz. Segunda lição, que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo, né? Então, lembrando aí as bênçãos, né? Esta frase quer dizer que nascemos de novo e não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez, né? A partir do momento que nós somos nova criatura, já não somos mais nascidos da carne. Que é nascido da carne é carne, acabou. Mas agora somos nascidos da água e do Espírito. Que transformação ocorreu nos salvos? Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Amém? Ter vivido essa afirmação aí, glórias a Deus. Então louvamos a Deus que se você é nova criatura, aleluia, as heranças do céu te aguardam. Lição 6, a próxima aula, né? Estaremos estudando a condição dos gentios sem Deus. Oh, glória, né? Então, tema maravilhoso esse trimestre. Para ser mastigado assim, para ser, aleluia, bem digerido, que precisamos aprender essas lições. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E glorificamos a Deus por isso, porque, aleluia, foi preparado para nós esse trimestre, esse tema tão maravilhoso. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor mais uma vez pela sua rica misericórdia que nos alcançou e todos os dias tem nos guardado e tem nos, né, cercado. E se não fosse a misericórdia do Senhor, já teríamos sido consumidos. Vamos orar? Aleluia. Maravilhoso eterno Deus, na tua presença mais uma vez, queremos elevar nossas vozes até o teu trono de graça. Aleluia, Pai. Todo o caminho foi aberto por Cristo Jesus ali na cruz. Por isso hoje nós podemos elevar nossas vozes até a Ti, Senhor, e orar. Porque já fomos, aleluia, transformados, feitura sua, Pai. Aleluia, somos criados novos, Pai, em Cristo Jesus para as boas obras. Nos ajuda a viver o Evangelho, a viver a salvação, a viver todo o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Possamos ser usados, instrumento nas Tuas mãos. Nesse momento de crise, Pai, nesse momento que o mundo geme, Pai, que nós possamos continuar sendo luz e sal. Deus Santo, aleluia, nos guarda até o fim, nos ajuda, nos sustém com a Tua mão forte, para que possamos alcançar as bênçãos inefáveis que Jesus comprou para nós ali na cruz do Calvário. Nos ajuda e nos abençoa. Abençoa cada aluno, cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Pai, cerca-nos mais uma vez com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Cubra a nossa casa, Pai, com a Tua misericórdia. Não permita que o mal entre, Pai, mas nos ajuda a passar por esses vendavais, Pai, em paz, em segurança, aleluia, e possamos cantar o hino da vitória quando passarmos para o outro lado. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos as Tuas ricas bênçãos, fica sobre nós com a Tua misericórdia, com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito permaneça sobre todos, desde agora e para todos sempre. E a igreja diz, amém. Graças a Deus.